dos mais notáveis intelectuais baianos, considerado no meio acadêmico como um dos fundadores da antropologia brasileira, o nosso biografado desse vídeo faleceu em Salvador no dia 14 de fevereiro de 1923, aos 71 anos, vítima da malária, mas sem antes nos deixar um precioso legado de pesquisas científicas na área das ciências humanas. Estou me referindo a Manuel Raimundo Querino, colecionador, observador, crítico, etnólogo, historiador e militante das causas populares que envolviam especialmente interesses das populações trabalhadoras escravizadas, libertas e livres. Reuniu, ao longo da vida, um acervo diversificado, transformando a sua residência em um verdadeiro museu aberto a visitações. Acompanhe comigo a riquíssima história de vida de Manuel Querino, o precursor da ciência antropológica no Brasil. Manuel Querino nasceu em Santo Amaro da Purificação, no dia 28 de julho de 1851. Era filho do carpinteiro José Joaquim dos Santos Querino e Luzia da Rocha Pita. Seus pais biológicos morreram enquanto Manuel Querino era muito jovem. Tornando-se órfão, ele encontrou conforto na casa de uma amiga da família que o levou para Salvador, onde recebeu como tutor o bacharel Manuel Correia Garcia, professor aposentado da Escola Nacional. Essa tutela de Manuel Garcia garantiu uma boa formação para o ainda garoto Manuel Querino, que aprendeu a ler com o bacharel. Com o passar do tempo, o bacharel Manuel Garcia incentivou Manuel Querino a aprender o ofício de pintor. Dessa forma, Manuel Querino não só desenvolveu habilidades como artista plástico, como também passou a atuar como decorador. Foi nesse mesmo período que estudou no Liceu de Artes e Ofícios. Agora, é importante destacarmos que a tutela do bacharel Manuel Garcia, em relação a Manuel Querino, durou até os 16 anos, uma vez que, entre os 16 e 17 anos, Manuel Querino viajou pela região do Nordeste do Brasil em busca de oportunidade de trabalho. Nesse percurso, se deslocou para o estado de Pernambuco. De lá, terminou se deslocando para o estado do Piauí, sendo recrutado pelo Exército em 1868, aos 17 anos, para servir como escrivão na Guerra do Paraguai, sendo que não chegou a sair do Brasil, uma vez que do Piauí foi remanejado para permanecer no Rio de Janeiro, de 1868 a 1870, com a missão de servir como escriturário do seu batalhão durante a guerra. Pessoal, como Manuel Querino percebeu ao longo do tempo que tinha uma forte inclinação para o desenho geométrico, terminou se matriculando na Escola de Belas Artes, obtendo o diploma de desenhista em 1882, aos 31 anos, sendo, em seguida, aprovado para o curso de arquitetura, no qual se destacou recebendo medalhas e distinções. Querino é tido como cofundador da história da arte baiana, juntamente com outros artistas como Marieta Alves, Carlos Ott e Germán Bazin. Preocupado com o descuido que a nossa nação tinha em relação ao nosso patrimônio social, histórico e cultural, e receando que tanto as obras quanto a própria biografia de artistas baianos do passado fossem apagadas para sempre, sem deixar nenhum vestígio de existência, Manuel Querino não só preservou, como também propagou as artes dos artistas baianos do século XVIII e XIX. Ciente da necessidade de preservar e valorizar a história, em 1906 publicou um artigo sob o título Artistas Baianos. Em um dos seus escritos, faz a seguinte observação: resolvi traçar o ligeiro esboço que se segue no intuito de tornar conhecido, se bem que resumidamente, o merecimento incontestável de alguns artistas que floresceram nos séculos XVIII e XIX, a par de poetas, escritores e jornalistas que enaltecem as glórias desta terra, pois a Bahia possui muita preciosidade na poeira do esquecimento.
Para entendermos como Manuel Querino se transformou em personagem de um romance de Jorge Amado, faremos uma breve contextualização dos fatos. Publicado em outubro de 1969, Tenda dos Milagres foi escrito por Jorge Amado entre março e julho do mesmo ano. Livro predileto do autor, ele retoma temas que já se anunciavam em outras obras, especialmente em Jubiabá, romance protagonizado por Antônio Balduino, líder negro de origem pobre, assim como Pedro Arcanjo, personagem principal de Tenda dos Milagres. A trajetória do intelectual negro Pedro Arcanjo personifica a formação étnica e cultural brasileira e se confunde com a luta do povo baiano para preservar suas tradições populares. O personagem Pedro Arcanjo, tal qual Manuel Querino, defende a miscigenação, o combate ao racismo e valoriza o caráter mestiço de sua cultura. Jorge Amado conta em seu livro de memórias Navegação de Cabotagem que construiu o personagem Pedro Arcanjo a partir de muitas personalidades, como o escritor Manuel Querino, o obá Miguel Arê, o compositor Dorival Caymmi, além dele próprio, Jorge Amado, personificar, em certo grau, o personagem Pedro Arcanjo também. A questão é que, apesar de ter em cada uma dessas pessoas citadas um traço ou outro do perfil do personagem Pedro Arcanjo, é inegável que em Manuel Querino que se reside as maiores referências naquilo que se refere ao plano intelectual de viés progressista em favor do combate ao racismo e da elevação do riquíssimo patrimônio cultural afrodescendente. Ou seja, quem conhece a biografia de Manuel Querino sabe exatamente que o escritor Jorge Amado fez uma justa homenagem a esse intelectual baiano que ainda não é devidamente conhecido pela população brasileira. Abolicionista e republicano, o nosso biografado Manuel Querino ingressa na política através de uma militância a favor das causas sociais, operárias e artísticas. A faceta política de Manuel Querino sempre esteve mesclada ao seu tino antropológico, pois era através da sua circulação em diversos espaços da sociabilidade negra, nas festas, botequins, nos terreiros, nas igrejas, nas associações artísticas e no meio intelectual, que ele analisava o ser humano como um ser biológico, social e cultural, organizando as áreas do conhecimento antropológico segundo aspectos sociais, políticos e culturais. Inclusive se valendo dessa sua pesquisa de campo, associada ao seu conhecimento teórico, para travar grandes debates em oposição às ideias racistas do médico eugenista Nina Rodrigues. Sobre o médico eugenista Raimundo Nina Rodrigues, é preciso abrir um parêntese, pessoal, nesse vídeo, pois precisamos situar vocês sobre o fato de que Nina Rodrigues estava completamente envolvido com teorias sociológicas totalmente equivocadas, sem embasamento científico irrefutável, que via o negro como uma raça inferior e pelo fato dos afrodescendentes no século XIX no Brasil se apresentarem em um contingente populacional numeroso, Nina Rodrigues pregava a enganosa crença de que o Brasil não iria se desenvolver. Nina Rodrigues acreditava que a nação acabaria sendo governada por negros e mestiços, o que ele considerava como algo ruim, e que a solução seria um controle social por meio daquilo que ele pregava como higienização social, argumentando que era uma ação necessária para se frear a mestiçagem. Manuel Querino, um intelectual negro de formação progressista, estava atento e mantendo uma linha de produção científica combativa sobre as enormes influências das teorias do darwinismo social e da eugenia. Teorias que serviam de base para as ações de Nina Rodrigues e que o faziam acreditar que a suposta melhoria genética era determinante para a qualidade racial, tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental.
A questão é que, na virada do século XIX para o início do século XX, inúmeros teóricos de áreas diversificadas das ciências não só acreditavam nessas teorias, como também influenciavam as políticas de Estado para que medidas discriminatórias fossem adotadas para se reduzir o contingente afrodescendente no Brasil. Essa contextualização histórica, gente, que acabamos de fazer, tem o propósito de melhor situar a própria linha de trabalho antropológico feito ao longo da vida por Manuel Querino, que se posicionou como um guardião de todo o acervo que tinha ao seu dispor das diversas e complexas contribuições africanas e afrodescendentes para o engrandecimento social, cultural e político da nação brasileira naquele momento. A vida político-partidária de Manuel Querino se iniciou em 1876, em Salvador, por intermédio de seu padrinho político Manuel Pinto de Souza Dantas, chefe do Partido Liberal, conhecido como Conselheiro Dantas, figura política de renome no Brasil, no período do governo de Dom Pedro II. É justamente nesse período que o nosso biografado, Manuel Querino, torna-se mais atuante em relação à luta abolicionista e pela implantação de um regime de governo republicano no Brasil, escrevendo uma série de artigos em que denunciava os absurdos da escravidão, proclamando a imediata abolição da escravatura. Em 1875, portanto, um ano antes de ingressar oficialmente na vida político-partidária, Manuel Querino participou ativamente das diversas reuniões entre operários da construção civil que resultaram na fundação de uma das primeiras cooperativas de trabalho no Brasil, a Liga Operária Baiana. A cooperativa conseguiu a proeza de quebrar o monopólio dos poderosos arrematantes de obras da construção civil, que sempre pressionavam o salário dos operários para baixo. A cooperativa Liga Operária Baiana chegou a realizar inúmeras obras para empresas particulares e para o governo. No entanto, a Liga veio, infelizmente, a desfazer-se no final da década de 1870. Apesar da decepção com a extinção da Liga Operária Baiana, Manuel Querino não desanimou e seguiu a luta em favor da classe operária e da República. Em 1887, lançou o seu jornal chamado A Província, que circulou desde 20 de novembro de 1887, dia do lançamento, até o final de 1888. Mais tarde, no início da década de 1890, Manuel Querino tornou-se um dos membros do Diretório-Geral do Partido Operário, criado em 1890. No entanto, o Partido Operário não teve vida longa e se dissolveu, dando origem a um movimento de classe sem finalidades eleitoreiras, batizado como Centro Operário da Bahia. Ainda ao longo da década de 1890, Manuel Querino tomou parte do Conselho Municipal de Salvador, a atual Câmara Municipal, por duas ocasiões, entre 1890 e 1891 e, posteriormente, entre 1897 e 1899, antes de abdicar completamente da vida político-partidária em favor da carreira intelectual. Com o abandono da política, Manuel Querino voltou seus olhos inteiramente para a pesquisa das manifestações populares e da cultura afro-brasileira, tendo escrito inúmeros livros sobre o tema, com ênfase na história da Bahia, em artes e costumes. Foi seguramente o primeiro intelectual a reconhecer e divulgar a contribuição das culturas africanas à cultura brasileira. Como pesquisador, coletou fontes orais e buscou o reconhecimento das contribuições do negro na história do Brasil. Seus escritos sobre personalidades negras e mestiças insurgiam contra o preconceito e a desigualdade que cercavam os afrodescendentes no Brasil. Especialista na temática da formação social do Brasil,
Manuel Querino renegou e combateu as previsões pessimistas que os intelectuais defensores do racismo científico como Gobineau e Lapouge, entre outros, faziam. O seu artigo O Colono Preto como Fator de Civilização Brasileira, apresentado no 6º Congresso Brasileiro de Geografia, é uma resposta aos escritos de Nina Rodrigues. Como já sabemos, Manuel Querino, além de pintor e decorador, através da Escola de Belas Artes, também obteve o diploma de desenhista e, em sequência, do curso de arquitetura, se destacando a ponto de receber diversas medalhas referentes ao seu desempenho. Somando-se a tudo isso, ainda se destaca o fato de que, desde a década de 1870, Querino foi professor de desenho geométrico por cerca de 40 anos e funcionário na Secretaria de Agricultura, Viação, Indústria e Obras Públicas entre 1893 e 1916, além de ter atuado como militante negro e operário entre 1870 e 1900. Destaco mais uma vez todos esses fatos apenas para que fique mais fácil perceber o quanto a vida de Manuel Querino estava umbilicalmente ligada de forma diferenciada, especializada à vida urbana da Bahia. Fato descrito em detalhes em seu livro A Bahia de Outrora, publicado em 1916, ano em que se finaliza a reforma urbana do governador da Bahia na época, José Joaquim Seabra, conhecido como JJ Seabra. Essa reforma urbana, esse plano piloto do urbanismo da cidade de Salvador, somado a outros fatores, ajudou a corroer ainda mais as esperanças que Manuel Querino nutria sobre o imaginário que ele tinha sobre um modelo de governo republicano embasado no lema da Revolução Francesa da liberdade, igualdade e fraternidade. Entre diversos debates acirrados em que Manuel Querino participou, no que se refere às reformas urbanas que aconteceram em Salvador durante o governo de JJ Seabra, podemos destacar o projeto da praça principal do bairro do Campo Grande, em que a decisão pela escultura do caboclo como figura central teria sido fruto de uma acirrada disputa entre aqueles que acreditavam ser incabível um personagem não branco protagonizar os sentimentos cívicos de um projeto republicano que pretendia ser civilizado, contra outro grupo, do qual Manuel Querino fazia parte, em que se argumentava que a figura do caboclo já há muito tempo estava intimamente ligada a valores culturais populares da comunidade afrodescendente baiana, que funcionava como um símbolo essencial e necessário para um projeto de identidade da coletividade local. Um outro debate a ser citado foi o da definição do projeto sobre a implementação de soluções urbanas entendidas como modernizantes para a capital baiana. Os valores de salubridade, fluidez e beleza eram o grande mote para se efetuar mudanças que dessem um ar moderno para a cidade de Salvador, a qualquer custo. Fato que desagradou muito Manuel Querino, uma vez que era defendida a destruição de imóveis de qualquer uso para a implantação de redes de esgoto, o alargamento de vias ou a mera implementação de códigos visuais de arquitetura e do urbanismo que se popularizavam na França. A partir desses fundamentos, foram demolidos edifícios públicos, comerciais e residenciais. Dos últimos, dos residenciais, é significativo que foram atingidos majoritariamente moradias de vizinhanças de ocupação popular e negra, que viviam encortiçados nos casarões que, no período colonial, eram ocupados pelas elites da cidade. Com a finalidade de embelezar a cidade, o intendente municipal Júlio Viveiros Brandão decidiu pela contratação em 1912 de arquitetos, escultores e pintores decoradores que atuavam em São Paulo, alinhados com os códigos arquitetônicos difundidos nos grandes centros,
grupo composto majoritariamente por imigrantes italianos. Durante o período das reformas de J.J. Seabra, o pintor, decorador, com formação em desenho e arquitetura na Academia de Belas Artes na Bahia, Manuel Querino, destacado nessa mesma academia como exímio desenhista geométrico, ocupava a posição de um funcionário público afastado de seu campo de trabalho, vivendo um relativo ostracismo político e social. Em relação a esses fatos que vimos até aqui, é oportuno destacar que o livro A Bahia de Outrora, de Manuel Querino, foi publicado justamente no período da finalização das obras da reforma urbana de Salvador. O que de cara chama a atenção ao ler o livro, frente ao contexto da reforma de J.J. Seabra, é que Manuel Querino não fez nenhuma menção ao desenho novo da cidade. O livro é composto de textos, parte deles publicados bem anteriormente à reforma urbana, parte inéditos, que tratam de uma variedade de temas associados à sociabilidade e à memória dos diferentes grupos sociais da capital baiana. O que se percebe claramente em relação ao livro, em relação ao período do seu lançamento, assim como em relação ao seu silêncio sobre a reforma urbana, nessa obra publicada, comparando-se ao fato de que, principalmente no início da implantação desse plano piloto da cidade, Manuel Querino militou, debateu sobre a necessidade de preservação das marcas históricas e culturais da Bahia, só nos atesta o fato de que o nosso biografado amargou uma certa desilusão em relação ao projeto republicano que ele ajudou a construir. Porém, tendo a esperança de que esse modelo de governabilidade reequilibrasse a balança étnico-sociocultural, em que houvesse um projeto de reparação em relação às classes desfavorecidas por parte dos governos. Porém, o que ele percebia era que nesse novo modelo de governabilidade, nesse novo projeto, é que as estruturas se organizavam no intuito de apagar qualquer marca de contribuição do passado. É como se qualquer contribuição no plano histórico sociocultural do período do Brasil Império devesse ser esquecido para sempre. Um outro exemplo a ser citado em relação às mudanças da reforma de Salvador, que desagradou muito Manuel Querino, se deve ao fato de que, durante as reformas de J.J. Seabra, foram demolidas diversas igrejas do período colonial, especialmente nas obras da construção da Avenida 7 de Setembro, juntamente à destruição desses objetos que atuavam como importantes marcos visuais da paisagem urbana da cidade. Foram redefinidas as práticas festivas que os utilizavam como eixo. Desse modo, não somente o 2 de julho perdeu o espaço para o 7 de setembro, mas também diversas atividades festivas descritas por Querino, sejam religiosas ou civis, associadas ao período colonial e imperial, deixaram de existir. Manuel Querino associa uma perda de sentido de comunidade com o fim dessas festividades, que tinham como palco a cidade. Para o nosso biografado, no final das contas, reformas urbanas como as que aconteceram em Salvador produziram novas, opacas e superficiais relações urbanas. Será do jeito que tem sido, transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura.